Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais uma noite de oração e reflexão na casa do Senhor. E você que continua nos assistindo, que Deus te abençoe. E nessa noite nós queremos então ser edificados pela palavra de Deus, aprender um pouquinho mais para fortalecer a nossa fé. Gostaríamos antes, porém, de agradecer, de fazer agradecimentos, fazer alguns avisos. Pedimos que vocês continuem assistindo os nossos cultos às quintas-feiras e às 18 horas e domingo às 18 horas também. Então, o nosso alvo é você, né? Você sabe quem eu estou falando. Então, não deixe de ver, todo mundo juntos, juntos numa corrente de oração, de leitura da palavra, fortalecendo a nossa fé através dessas transmissões. Agradecemos também pelas contribuições dos irmãos, em todos os sentidos, cesta básica, dízimos, ofertas. Deus não tem nos deixado faltar, tem sido bênçãos vocês nas nossas vidas. Também avisamos os irmãos que os pedidos de oração devem ser encaminhados até as 18 horas de quarta-feira. Por essa semana, pela constância forte do vírus, nós suspendemos algumas visitas, né? Mas a partir da semana que vem, normalmente estaremos visitando os irmãos se melhorar a nossa situação em Campo Grande, né? Então, irmãos, esteja orando por nós, nos ajude, esteja orando por essa equipe de transmissão. Nós estamos aqui e, como já dissemos, o nosso alvo é você, que você cresça na palavra do Senhor, porque aqui nós queremos que a palavra sobressaia e que nós possamos, então, dessa forma, caminhar assim até que se descubram a vacina e a gente possa ser imunizado e estarmos juntos novamente. Feito isso, irmãos, passemos então ao nosso culto propriamente dito. Gostaria de ler com os irmãos os Salmos de número 28, Palavra do Senhor aos nossos corações. Súplica e ações de graças, Salmos de Davi. Salmos 28. Você que está com sua Bíblia aí na sua casa, se não tem, pega, olha, vamos meditar na palavra do Senhor. Ele tem uma palavra para você nessa noite. Creia nisso, o Senhor está presente neste culto. O Salmos 28 diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes para os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que com suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta e exalta para sempre. Salmos 28, irmãos, tem um punhado de ensinos para nós, um punhado de fortalecimento, um punhado de exortação. É um Salmos, então, que gostaria de só destacar o versículo de número 7. Ele diz que o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso escudo, nele o nosso coração confia, e Ele afirma que nesse Senhor, que é força, que é escudo, que o coração dele confia, Ele diz que ele foi socorrido, e nele o coração de Davi, aqui é o Salmo de Davi, nele o coração de Davi exulta e se alegra. E ele termina o versículo 7 dizendo assim: com o meu cântico o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor.
por essa palavra do Senhor aos nossos corações. Louvamos o nosso Senhor com o hino de número 148, Oração Noturna. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. Amém. Cantado o hino, irmãos, vamos orar ao Senhor agradecendo pela palavra que já lemos, pelo hino que cantamos. Vamos fazer essa oração dedicando este momento ao Senhor, que Ele venha de encontro com as nossas necessidades. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor um dia se revelou a nós, o Senhor que nos amou primeiro, o Senhor que nos chamou para servi-lo, e, ó Deus, transforma cada um de nós. Fica, ó Deus, a acompanhar a cada um de nós, como o Senhor acompanhou os seus discípulos, o seu povo no deserto, Pai. Assim como o Senhor foi com eles, também seja conosco a cada dia, alumiando, Senhor, os caminhos que nós temos que passar, abrindo os nossos olhos, Pai, para aquilo de real e de verdadeiro que temos que fazer.
trabalhe em nós, Pai, para que possamos, que nesses dias de teste da nossa fé, nós possamos, ó Deus, sobressair como aqueles, ó Deus, que estão firmados no Senhor. Louvado seja o teu nome, venha de encontro, Pai, com as nossas necessidades, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Feita essa oração, irmãos, vamos cantar alguns cânticos espirituais. Senhor, me achego a ti, tua ira santa merece, o teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste, então me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve,
Passemos, irmãos, então, a reflexão dessa noite. É uma reflexão bem básica. Eu digo básica, mas para aqueles que enfrentam ou frequentam a escola dominical, aqueles que lêem a palavra. Então, nós, como cristãos, irmãos, nós temos que saber algumas coisas da palavra de Deus. Nós queremos falar sobre a Bíblia, algumas considerações, alguns ensinamentos, alguns pormenores assim que a gente não esqueceu, né? Aquele que frequentou a escola dominical. Então, eu gostaria de falar nessa noite sobre a Bíblia e sua eficácia. 2 Timóteo, para nós argumentarmos, para a gente estudar a palavra de Deus, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui a tua palavra é lida, ela é a tua palavra. Através do teu Espírito Santo acontece a iluminação, a abertura da nossa mente. É o Espírito Santo que trabalha e faz a gente entender. Nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas neste momento, Pai. Fica, Senhor, com a tua palavra que é santa, verdadeira, eficaz, transformadora. Tantos adjetivos bons para a vida do homem, Senhor, mas que o homem muitas das vezes tem virado as costas. Nos ajude neste momento em que vamos, a Deus, tocar um pouquinho na tua palavra sobre alguns pontos, ó Deus, que já nos foi revelado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vemos aqui, 2 Timóteo, nós lemos em 2 Timóteo, então, a epístola de Paulo a Timóteo. Então, nós encontramos aqui as recomendações de Paulo. O título diria assim: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Então ele começa dizendo que a Escritura é inspirada por Deus. Está dizendo para Timóteo isso, né, Timóteo? Você não esqueça disso. Ela é inspirada por Deus. Ela não é qualquer livro, né? Ela tem a mão de Deus, né? Que inspirou os homens, que nós vamos no decorrer aqui do estudo falar isso para os irmãos, mas a Escritura, Deus já está falando assim que toda a Escritura, Paulo está orientando Timóteo, dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, tem muitas, né, muitos ensinos para nós na palavra de Deus. E nós, então, começamos aqui a dizer que Paulo está ensinando, falando ao jovem Timóteo, jovem pastor Timóteo, que ele deveria, então, olhar para essas coisas. Baseado nisso, irmãos, então, nós vamos fazer a introdução com algumas informações sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia, então, para o cristão? Nós podemos dizer, então, que a primeira coisa que a gente vai olhar é que ela é a revelação de Deus, dos propósitos de Deus para o homem, né? Ela é a revelação. Então ela está aqui. A revelação está aqui dos propósitos de Deus para o homem, para toda a humanidade, né? Então, a palavra de Deus também nós podemos dizer que ela é inerrante, ela não tem falhas, tá? Ela não tem erros. Ela é palavra de Deus. Deus não erra. Deus jamais vai errar. Deus, tudo que ele falou aqui, então, vai se cumprir, vai se complementar, e nós deveremos, então, entender isso. Uma outra coisa que nós podemos ver, o que é a palavra de Deus também? Ela é manual dos homens, né? Como nós já dissemos aqui, todo material que você compra, por exemplo, você comprou um microfone desse, veio com manual, né? Quantas pilhas há, como ele desliga, quanto tempo de uso. Aqui também está o manual do homem.
Se você quiser saber quantos anos você vai viver, o que você tem que fazer para ser bem-sucedido, o que você tem que fazer para ter esperança, o que você tem que fazer para ter uma vida boa na presença do Senhor, você lê o seu manual. Aqui está o manual de todo homem, né? Assim como eu já disse que o microfone, ele tem um manual, aqui está o manual do homem. Você quer saber? Ele diz que serve para todas as coisas, serve para o homem, né? Para tudo que o homem for fazer, está escrito ali. Não tenha dúvida disso. Outra coisa que nós poderíamos complementar com esse manual, dizendo manual, que ele é uma bússola, né? O homem nasce nesse mundão perdido. Ele já vem em pecado. E quem que vai, aonde que ele vai encontrar a luz? Aonde que ele vai encontrar a esperança? Então nós consideramos também, irmãos, em palavras comuns, talvez, trivial, nós podemos dizer que a bússola, a Bíblia é a bússola do cristão. Perdido? Aqui, ó. A bússola de todos os homens, né? Manual dos homens, bússola de todos os homens. Tem muita gente perdida. Volte para a palavra de Deus, que você vai encontrar aqui, onde que você vai ter a presença do Senhor, onde você vai ter a esperança, a fé, o amor, né? Então, a Bíblia, então, ela se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento, se eu tiver, os irmãos que estão aqui assistindo, se eu tiver equivocado, né, vocês me corrijam. No Velho Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Ok. Temos também várias traduções, né? Temos várias traduções. Essa aqui é uma tradução. Essa tradução aqui é revista e atualizada, né? Temos a revista corrigida, na linguagem de hoje, né? Etc. Tem um monte. Eu iria me perder aqui se eu fosse elencar quantas traduções tem, né? Em quantas vezes já colocaram tradução aqui em português por João Ferreira de Almeida e na revista e atualizada. Então, muitos vão dizer que é por comércio, não sei. Aí vocês tiram suas conclusões, né? Outros vão dizer que é para facilidade, né? Que estamos com palavras mais modernas, é preciso. Então, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas é claro que eu tenho os meus pensamentos também, você deve ter. Então, para que servem as várias traduções? Pense aí com você, e nós vamos, então, tirar as nossas conclusões. Olha, vamos dizer também que a Bíblia ela é cheia de mistérios. Antigamente, quando eu era criança, o pessoal tinha medo da Bíblia, que ela era também só capa preta, né? O pessoal tinha medo daqueles que usavam o livro da capa preta, né? Ela é cheia de mistérios mesmo. Às vezes o homem, ele tem medo de... Qual que é o mistério? Que ele não entende, ele só entende pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento, que nós vamos falar aqui também. Por que, então, que é cheio de mistérios? Porque o homem ele não entende. Jesus vai voltar, fala aquela coisa toda, né? Com relâmpago que sai do Oriente, se mostra do Ocidente, vai ser feia a vinda do Senhor, mas é para aqueles que têm medo e que não têm ainda Jesus. Para nós, não. Nós sabemos que ele vai voltar. É por isso que os homens, né, eles veem a Bíblia cheia de mistérios. Naquele tempo o pessoal tinha medo, né? Não sei se hoje ainda tem, deve ter. Tem gente que não gosta de ler Apocalipse, né? Que fala de besta, que fala do inferno, que fala do 666. Então isso aí alguns mistérios que a Bíblia tem. Então, mistérios entre aspas, né? Para aqueles que Deus revela, não tem mistérios. Qual que é o dia da Bíblia, então? Nós colocamos aqui no Brasil, qual que é o dia da Bíblia? Para a escola dominical. Aí você pergunta escola dominical, hein? Dia da Bíblia é o segundo domingo de dezembro, né? Então nós comemoramos, fazemos palestras, né? Então doamos Bíblias. Então o dia da Bíblia, guarda aí, coloca na sua agenda, é o segundo domingo de dezembro. Olha, também mais uma informação que é importante, é o livro mais vendido do mundo, né? É o mais traduzido, é o mais
que se tira cópias, né? Então é o livro mais vendido que nós temos no mundo. O Novo Testamento, traduzido por Diateque, que no grego, né? E no VT, Berite. Ambos os dois, tem há algumas conversas aí, mas os dois indicam aliança, pacto, né? Testamento quer dizer pacto ou aliança, tá bom? Grava aí, o que é o Velho Testamento? O Novo Testamento? Os dois significam testamento, é pacto, ou melhor, é pacto ou aliança, tá bom? Podemos ver alguns adjetivos a mais, mas esse é interessante, como seria pacto e aliança. Bíblia do grego, vem do grego biblos, que não significa o biblion, né, que é o plural, que significa livro, somente isso. A Bíblia é igual a livro, né? São bastante livros, 66 livros, também conhecida como Sagradas Escrituras. Quando a gente fala, vamos ler as Sagradas Escrituras, né? Mais uma coisa que interessante, ela é inspirada por Deus, ele guiou os escritores, né? É como nós estamos falando aqui para você e o Espírito Santo está colocando na sua cabeça, te revelando. É assim que Deus ia falando para os homens, eles iam escrevendo, e até hoje ainda, essa Bíblia, essa palavra de Deus, ela faz efeito nas nossas vidas. Não existe um livro maior do que a Bíblia, ou que se transforme mais pessoas do que a palavra de Deus. Por isso que ela transforma, ela é inspirada por Deus. É uma Bíblia também, vamos ver se eu consigo lembrar aqui, a Bíblia é assim, ó, o único livro onde o autor e o autor está presente. Você lê e ele está presente, né? O autor está presente. O único livro. Tem um livro que você compra por aí, o autor vai estar presente, né? Mas a Bíblia, Deus está presente, ele faz parte dessa leitura. Quando você está lendo, ele vai te revelando, né? Vai te ajudando. Então você lê a Bíblia junto com o autor do lado, tá bom? Mais algumas coisas aqui que nós podemos ver. Quantos escreveram a Bíblia? Mais ou menos 40 pessoas escreveram a Bíblia ao longo de 1500, 1600 anos, né? Mais alguns pormenores aqui. Sabendo que o Espírito Santo, que revela, o homem que não tem o Espírito Santo, ele vai ler apenas letras, né? E aí, quando o Espírito Santo está presente, quando a Trindade Santa está presente, ele vai ser revelado, vai se revelar a ele, né? Ele vai cair em si mesmo, olhar quem é. Lembra de Isaías, né? Quando ele estava lendo lá, quando ele se encontrou com o Senhor se revelou a ele. Um outro camarada aqui que nós podemos dizer que a Bíblia, você não é pelo intelecto que você entende ela. Pode ser o mais sábio, se não tiver o Espírito Santo, tá fora, ele não vai entender. É preciso o Espírito Santo presente para nos ajudar a entender a palavra. Conhecimento humano está fora, é o Espírito Santo. Lembramos também aqui de Nicodemos, lembra? Que Jesus falou para ele, olha, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu por quê. Não tinha Espírito Santo e ele não podia entender esse novo nascimento. Ele faz até uma pergunta lá, bem infantil quase, né? Mas como eu vou entrar de novo, sendo já velho, né, para nascer de novo? Então lhe salta o Espírito Santo qualquer. E dizia que ele era o maioral por lá, né? Ele é um cara super, era um mestre, né? Então, tem que haver o novo nascimento. Então, irmãos, alguns pormenores, e tem um monte de informações sobre a Bíblia que nós podemos então fazer, tá? Então o texto, como nós já dissemos, é de Paulo a Timóteo, e nós continuamos fazendo uma pergunta aqui: por que nós precisamos da Bíblia? Já pensou um cristão sem Bíblia? O que ficaria para o cristão? Imagina aí na sua casa, vocês que estão presentes, um cristão sem a Bíblia. Se ela é bússola, se ela é manual, para onde que a gente ia? Né? Assim como os homens também estão sem a bússola, sem o manual. Você vai ver os homens matando, né? Como esses dias aqui no bairro Tiradentes, como essa semana lá em Corumbá, homens matando por causa de dinheiro, um homem sem direção, sem bússola, um homem sem palavra de Deus, porque o homem que se encontrou com Deus, ele jamais,
nunca mais ele será o mesmo, né? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. É isso que a palavra de Deus diz. Então, qual a utilidade dela para nós? Essa utilidade de correção, de esperança, de mostrar Jesus, de nos transformar em novo homem, nova mulher, novas crianças, novos jovens, novos adolescentes. Então, para todos nós, essa é a utilidade. Aqui está o que a própria Bíblia nos diz, então, em 2 Timóteo. A Bíblia, então, nós vamos olhamos o texto que ela serve para todas essas coisas. A Bíblia é de fato proveitosa e útil? Olha, irmãos, para muitos não, mas para muitos é, né? Como nós já dissemos, aqui como tem os ateus, é apenas letras, é apenas um livro, né? Então, mas para nós que somos cristãos, a Bíblia é proveitosa e útil. Nós acreditamos que tudo que está escrito nela vai se cumprir, tudo, né? Você pode pegar lá de Gênesis, Apocalipse, tudo que está escrito ali vai acontecer, tem acontecido, né? Nós precisamos ficar atentos a isso. A Bíblia, então, para nós é de grande proveito, ela é muito útil, ela tem corrigido, ela tem transformado, ela tem buscado gente lá do fundo do poço, e nós, então, encontramos aqui, ela é de fato proveitosa e ela é útil. Para que ela é útil? Nós vamos ver no texto agora, olhando para o texto, né? Para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Vamos agora, então, dar uma olhada em cada um desses ensinamentos que a palavra de Deus nos falou no texto. De 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A primeira coisa, irmãos, então, que nós vemos aqui, é que ela serve para doutrinar. E isto é especialmente importante, já que em relação a Deus, as pessoas tendem a seguir o ensinamento de suas tradições. Não é verdade? Não. Meu pai foi assim, né? Minha mãe foi assim, meu avô foi assim, e eu continuo assim. Então, são tradições. E a Bíblia, ela não é tradição. Ela pode nos ensinar que nós somos capazes, então, de ser doutrinados por Deus, né? Então, os seus ensinamentos, que a sociedade considera como a fonte correta de informação religiosa, né? Tem informações aí, tem religião que são informações incorretas. Tem um primeiro livro, a Bíblia é o terceiro ou quarto livro. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, em nossa igreja, em nossa comunidade, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Podemos ler bons livros? Claro, temos que ler, né? Mas nunca estará acima da palavra de Deus. É isso que acontece em algumas religiões, alguns gurus, alguns pensamentos, né? Só porque eles disseram alguma coisa, tantos e tantos já erraram porque foram atrás de palavras humanas. Nós temos que ir atrás da palavra de Deus. Nós temos que nos dobrar diante da palavra de Deus. Essa que é poderosa para nos corrigir, para nos doutrinar, para estarmos junto com o Senhor. Algumas instituições não estão de acordo com os ensinamentos que Deus dá na Bíblia, né? Se você quiser saber por onde que você vai, qual o caminho da salvação, está aqui. Tem religiões ensinando que o caminho da salvação são outros caminhos. E a Bíblia vai dizer que o único caminho que nós podemos chegar até Deus é Jesus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Uma segunda palavra, irmãos, que nós podemos ver aqui, falando da Bíblia, é para repreender. A Bíblia também é proveitosa para a repreensão. Isso significa que a Bíblia é apta para nos mostrar se estamos errados e onde estamos errados. Ela que nos mostra, né?
Talvez o pai repreende, a mãe repreende, o pastor repreende, e isso sempre passa batido. Mas quando Deus, Ele nos repreende individualmente, volto de novo a Isaías, que se encontrou com o Senhor, capítulo 6, volto de novo a Nicodemos, quando o Senhor se encontrou com ele, então aconteceu essa repreensão. Importa-vos nascer de novo. E assim então a palavra de Deus está repreendendo o homem. Isso significa que a Bíblia é apta para mostrar se estamos errados. E aonde que estamos errando? Né? Cada um de nós temos que saber aonde é que nós estamos errando. Né? Por isso, nós queremos acreditar que a salvação é dada pela fé em Jesus. As obras são complemento de uma fé em Cristo. E nós vemos em algumas religiões que as obras ela vêm em primeiro lugar. Não, é Cristo, é Ele que morreu, Ele é o caminho. Você pode ser boa pessoa, mas se não crer em Cristo, desculpa te falar aqui, você vai para outro lugar, menos para o céu. Então nós precisamos aí saber que a salvação em Cristo Jesus é pela morte de Jesus na cruz, é pela fé que temos em Cristo e não pelas obras. A obra, ela é complemento da fé. Ela é a alegria, característica da fé que nós temos em Cristo Jesus. E nós então vemos ou por alguma outra coisa, exceto pela crença que Jesus é o Senhor, quando nós dissemos que somos salvos apenas pelas obras, né? E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que nós precisamos então da repreensão e da correção do Senhor quando nós pensamos dessa forma. É a palavra de Deus então que diz isso para nós. Assim, a palavra de Deus nos ensina, nos aprova e nos reprova e corrige a cada um de nós. A única capaz então de estar nos dando essa direção. Nós queremos então, irmãos, a cada dia ser corrigido por esta palavra, né? Como eu já disse, as religiões podem falar, os pais podem falar, o esposo pode falar, o marido pode falar, mas quando Deus fala, às vezes essas pessoas todas dizendo para nós, entra de um lado e sai do outro, como diz os irmãos, né? Mas quando Deus fala, a gente vai sentar, a gente vai refletir, muitos vão sentar, vão refletir e vão acabar obedecendo o Senhor. Se nós estamos então amargurados, encolerizados, a Bíblia então nos diz que isso é errado, não é verdade? Então é uma correção do Senhor, é uma repreensão do Senhor. A gente não gosta de ser repreendido, não é verdade? Mas quando nós lemos a palavra, ela está constantemente nos repreendendo quando nós estamos errados. Você está encolerizado, ou seja, você está bravo, você é bravo, né? Como Pedro. Você está amargurado, né? Como Jeremias. A Bíblia diz que isso é errado. Nós temos que nos alegrar no Senhor a cada dia. Isso está em Filipenses. E você sabe por que está errado? Não importa a sociedade ou o sistema moral do mundo. Diz que é errado, mas porque a sua palavra de Deus diz, né? Como eu já disse, muitos podem dizer que é errado, mas nós vamos entender realmente que é errado quando o Espírito Santo dizer a nós. A sua palavra, ela define aquilo que é errado, aquilo que nós não devemos fazer. Nós não deveremos ser desobedientes. Para achar o que é errado ou certo, você não precisa conhecer e seguir o sistema moral do mundo, mas olhar para a palavra de Deus, porque muitas das vezes o politicamente correto não vai de acordo com o que o ensino da palavra de Deus nos diz. O que você precisa é conhecer e seguir a palavra de Deus a cada dia. E finalmente, irmãos, poderemos colocar aqui como uma outra coisa para a gente dizer, que a Bíblia ela nos corrige de acordo com o texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então ela vem para nos corrigir. A Bíblia é usada para a correção. Correção é sempre um complemento necessário para a repreensão. Com a repreensão nós vemos onde nós estamos errados, enquanto que com a correção nós sabemos o que é o certo e começamos a fazer aquilo que é certo. Então, nós precisamos aí ser corrigidos pelo Senhor. Nós, como já falamos, a bússola, o manual nosso, nós precisamos então, a cada dia que o Senhor nos chame a atenção, e a Bíblia vai nos dizer que o Senhor,
Ele se importa comigo e com você, quando ele nos corrige, é porque nós somos filhos dele e que todo pai, ele se importa. Vamos aqui deixar esse todo, o pantés do lado, mas muitos pais se importam com os filhos e querem que eles se dão bem na vida, né? E é por isso que o Senhor, Deus, nosso Deus, ele deixou o manual, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, o texto está dizendo isso, completamente equipado para estar nesse mundo, né? Para fazer as coisas boas do mundo. Não importa se estão te fazendo mal, não pague o mal com o mal. A Bíblia fala que você tem que... Deus está te preparando. Quando você lê esse manual, quando você é direcionado por essa bússola, Deus está, então, te fazendo homem e mulher perfeita para estar vivendo nesse mundo. Nós precisamos, então, ser corrigidos por esse Deus. A razão pela qual Deus deu a Bíblia, que é útil para todas as coisas, é para que o homem de Deus, então, ele seja perfeito, né? Nós estamos caminhando, não somos totalmente perfeitos, que nem diz Paulo, né? Ele está indo em direção a essa perfeição, e a perfeição é Cristo. Isso significa, então, que você não pode ser perfeito, né? Como nós já dissemos, exceto aplicando aquilo que a Bíblia diz. Sigamos a palavra de Deus. A Bíblia foi dada para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja completamente equipada. As boas obras estão aqui, não são boas para que você, porque você preparou, mas porque Deus preparou, né? Deus é que prepara as boas obras para que você faça. As boas obras, elas só aparecem depois que você encontra com Deus, através do manual, através da bússola, que é a palavra do Senhor. Para Deus, as únicas obras que são verdadeiras, obras boas, são as que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Para estar preparado e equipado, deverá seguir o que a Bíblia diz. Meu irmão, minha irmã, você que está nos vendo, que não é crente ainda, aqui está então o seu manual. Nessas poucas palavras, teríamos muito a falar sobre a palavra de Deus. Um dos livros que mais você deve valorizar é a palavra de Deus. Quando você ganhar de presente uma Bíblia, né, você valoriza ela, leia, entenda que Deus quer falar com você através dessa palavra. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar estudando a palavra, porque é ela que nos liberta dos nossos medos, né? Então, dos nossos anseios, das nossas angústias. Nós às vezes erramos, a Bíblia às vezes não, a Bíblia diz assim, o homem erra porque ele não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Aqui está, então, se você quer comprar um livro bom, vá na livraria, adquira uma boa Bíblia e começa a ler. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e Ele se revele a nós a cada dia na leitura da palavra. Que Deus nos abençoe. Continuamos, irmãos, nosso culto, nossa reunião de oração e reflexão, onde falamos a palavra de Deus. Espero que o Senhor possa ter falado contigo. Passamos então agora a orar pelos pedidos de oração que nós temos recebido e temos elencado aqui também. Primeira coisa, irmão, você ora então aí durante a semana inteira, ou quando você fizer o culto doméstico, não esqueça dessas orações, tá bom? Gostaríamos de pedir aqui pelos idosos da nossa igreja, né? Pelos idosos em geral, que já trabalharam, já estão aposentados, né? Que precisam renovar suas forças a cada dia para estarem ainda cumprindo as promessas de Deus, cumprindo os planos de Deus na terra. Oramos também por aqueles que perderam membros de suas famílias com o vírus aí, né? São muitas famílias. Eu tenho visto muito choro, muitos lamentos, e nós queremos orar por essas famílias enlutadas, né? Também oramos pelos enfermos, de modo geral, tanto pelo vírus como por outras doenças, né? Então, oramos pelos enfermos.
também quero orar pelo corpo de Cristo, né, para que Deus dê proteção, dê esperança, né, para todos os irmãos, que esses dias que a gente tem falado tanto que vai passar e não passou, possa vir aí com a descoberta, né, de uma vacina, como nós já falamos, e nós possamos aí estarmos juntos novamente. Também oramos pelo fortalecimento de cada irmão na fé, né? Que nesse momento de isolamento, você sozinho aí na sua casa, você sozinho aonde você está, você continue. Uma das coisas que é para a gente não ficar sozinho, mas essa escuta que nós temos feito, né? Também, como nós já dissemos, o livro que você pode ler com o autor junto é a Palavra de Deus. Você cresça aí na Palavra de Deus, cresça como cristão, fortaleça a sua fé, então, nesses momentos. Gostaríamos também de agradecer também pelas bênçãos, né? Olhamos no grupo da igreja, são muitas bênçãos, e nós queremos agradecer porque Deus também, como nós já dissemos, esse momento não está à parte de Deus, Deus está no momento, Deus está trabalhando e tem nos concedido bênçãos também, né? Que Deus abençoe os irmãos também que têm recebido as bênçãos do Senhor. Oramos também pela liderança da igreja, né? Das nossas igrejas de modo geral, todos eles para ficarem firmes, fortalecendo seus membros através das transmissões, pregando boa palavra, a Bíblia, né? Essa palavra que tem que ser pregada e fortalecer os seus irmãos que estão em casa. Oramos também pelo presbitério de Campo Grande, também oramos por alguns irmãos aqui. Gostaria de agradecer falando em agradecimento, agradecer pela Dona Arlete, a mãe do André. Ela voltou para casa, né? E que Deus, como o irmão José colocou lá, complete a restauração da saúde da nossa irmã Arlete, né? Estamos orando, anota na sua agenda aí, nós estamos orando por ela. Oramos também pela família da Máxima, né? Esse vírus bateu na porta dela e nós, então, temos a cunhada dela, né? Ela não mandou o nome aqui, está internada com Covid-19 e algumas suspeitas dentro da sua família também. Então, nós oramos aí para que Deus cuide, proteja, que Deus dê a cura para esses irmãos. Oramos pela irmã Gilce, pela sua família, pelos seus filhos, netos. Oramos pela irmã Dilza também, que sempre está nos pedindo oração e que nós todos carecemos disso. Oramos também, irmãos, pela família pastoral. Você esteja orando por nós para que Deus nos livre, nos proteja, nos cuide de todo mal. Então, gostaria de estar passando esse momento de oração e, como já disse, na sua casa você também anote na sua agenda e não deixe de orar por nós. Oremos. Obrigado, Deus, porque nós cremos no Senhor. Por isso é que nós estamos aqui, falando contigo. Um Deus invisível, mas muito atuante em nossas vidas. E basta que nós vemos aqui muitas bênçãos recebidas. Esse momento, Pai, que nós estamos vivendo é um momento diferente, nunca pensado, talvez. E nós aqui, Senhor, pedimos a Tua proteção. Pedimos a Sua proteção pelos idosos, que já trabalharam, que já estão em casa, se aposentaram, e que o Senhor esteja ali, Senhor, fortalecendo a fé deles também, através desses cultos, Pai, que nós fazemos, que outros também, irmãos, fazem, e, Senhor, que expõe a Tua palavra. Pedimos, Senhor, por aqueles também que perderam os membros, alguns membros da família, que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo consolando, visitando, e que eles também, ó Deus, venham reconhecer que sem o Senhor não são nada, Senhor. Precisam da dependência do Senhor para o consolo, para a esperança, para a cura, Pai. Oramos pelos enfermos também, ó Deus, de modo geral, que o Senhor esteja visitando, colocando a sua mão sobre a sua ferida, sobre as suas dores, sobre a sua cabeça, Senhor, e que eles venham também a encontrar, ó Deus, a cura
tanto do seu corpo, como também, ó Deus, aqueles que não te conhecem, a cura espiritual, Pai. Eu peço a Deus pelo corpo de Cristo espalhado pelo mundo, que o Senhor proteja eles, livre do mal, livre, Senhor, das garras do inimigo, Pai, e que a igreja, Deus, possa prevalecer, ó Deus, contra as ideias erradas que vêm contra a tua palavra, que vêm, Senhor, contra os cristãos verdadeiros, Pai. Nós pedimos que eles entendam, Pai, que somos a igreja dirigida pelo Senhor. O Senhor está presente, Pai, e que nós possamos também nos portar como cristãos, Deus, com ideias, com pronunciamentos, Senhor, com o andar, com o caminhar. Nós queremos, Senhor, ser testemunha de Ti, Pai. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos irmãos do corpo de Cristo. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos, agradecemos, Pai, e pedimos também pela liderança das nossas igrejas. Oramos, Pai, por cada um dos irmãos, Pai, que se encontram agora, Senhor, orando conosco. Fortalece a sua fé, dirige a sua vida, e que nós possamos a cada dia, Pai, estarmos com a nossa fé pronta, Senhor, diante dos homens para respondermos, Senhor, em quem nós cremos. Te agradecemos, Pai, pela leitura da palavra, pela palavra que nós tivemos hoje, Pai, sobre que a Tua palavra é para nos corrigir, para nos exortar, para nos dar esperança, Deus. Continue conosco no restante desta semana e nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, com o hino de número 400, oração por proteção. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus fale conosco, que Deus se revele a nós nessa nossa caminhada. Vamos orar, agradecendo a Ele por mais esse dia. Pai, queremos te agradecer, Deus, por um dia o Senhor se revelar a nós, por um dia nos mostrar a sua bússola, a tua palavra, por mostrar o manual do homem, Senhor, que é a tua palavra. Obrigado, Senhor, por um dia ter marcado, Senhor, o encontro conosco. Agradecemos por um dia o Senhor ter nos amado primeiro, Pai. Continue a abençoar a tua igreja, continue a cuidar de nós. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença dos irmãos que estiveram nessa transmissão,
que Deus possa ter falado com você. Continue a nos acompanhar, continue a escrever no canal da igreja e que nós possamos ser muito mais do que somos hoje, daqui a alguns dias. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Fique com Deus, em nome de Jesus.